Eu quero mais uma vez saudar a amada igreja com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, irmãos? Lição de número 5, 1º de agosto de 2021, da nossa escola bíblica dominical. O tema da nossa lição: o reinado de Acasias. Acasias, como rei, ele entrou pelo caminho da idolatria, buscando aos falsos deuses, e Deus usou poderosamente o profeta Elias para combater a idolatria em Israel, porque a idolatria é pecado contra Deus, e no céu não entra pecado. O texto áureo: tenha já fim a malícia dos ímpios, mas estabeleça-se o justo, pois tu, ó justo Deus, provas o coração e a mente. Salmo 7, verso 9. Meus amados irmãos, o nosso Deus, ele conhece o nosso coração, ele conhece a nossa consciência, ele conhece a nossa mente. Aleluia! Verdade prática: ele sonda o coração do homem, ele esquadrinha os rins. O Deus Altíssimo, ele conhece o homem sem que seja necessária uma palavra. Glória a Deus. Verdade prática: a coragem de Elias é exemplo e incentivo para os que são chamados a pregar e a exortar segundo a palavra de Deus, independentemente de classe, raça, credo, grupo, instituição. Em qualquer tempo devemos a cada dia pregar a palavra, ensinar a palavra de Deus, exortar usando a palavra do Deus Altíssimo, que permanece para sempre. Amados irmãos, o comentário da nossa lição, o comentarista, na introdução, ele nos diz: o reinado de Acasias foi fortemente marcado pela idolatria, como já disse aos amados irmãos, a amada igreja. Foi fortemente marcado pela idolatria, assim como de seus antepassados. Após uma queda da sacada do palácio real e consequente ferimento, o rei Acasias, ele cometeu então um ato de infidelidade ao Deus Altíssimo, pois ele mandou seus mensageiros para consultar um ídolo, um falso Deus. Mandou consultar então o rei Acasias a Baal-zebub, deus de Ecrom, sobre o destino que ele teria. O Senhor, através do profeta Elias, advertiu severamente o rei sobre esse gravíssimo erro, anunciando o decreto que ele subiu à cama e morreria daquela doença, porque em vez de buscar ao Senhor, buscou aos falsos deuses, e assim aconteceu. Comentário 1: um reinado marcado pela idolatria. O Deus de Acasias. Acasias, irmãos, era filho de Acabe e Jezabel. Nós já estudamos que Acabe e Jezabel, esse casal, eles eram idólatras e introduziram falsos deuses também em Israel. E Acasias foi sucessor de Acabe, seu pai, no trono de Israel. Então Acasias adorava um falso deus, ele venerava, ele adorava o deus Baal-zebub de Ecrom, uma das 5 cidades dos filisteus a sudoeste de Canaã. Ao adoecer, em razão de uma queda, enviou mensageiros para consultar esse falso deus, essa divindade que eles adoravam, criado pela mão dos homens, a fim de saber se viveria ou se morreria. Ele deveria ter buscado ao Deus Altíssimo, irmãos? Porém, no caminho, os mensageiros de Acasias vão encontrar um verdadeiro profeta de Deus, o profeta Elias. Comentário 2: Acasias segue os passos de seus pais. O reinado de Acasias foi um dos mais difíceis para Israel.
ele é mencionado na Bíblia como um rei que fez o que era mal aos olhos do Senhor e imitou a Acabe e Jezabel, seus pais, e imitou também a Jeroboão, que foi idólatra. No seu curto reinado de 2 anos, conseguiu superar a maldade de seus antecessores. Acasias conseguiu o péssimo exemplo de seus pais, seguiu o péssimo exemplo de seus pais. Acasias, certamente, ele imitou aquilo que ele tinha aprendido com seus pais, servindo ao falso deus Baal. E ele seguiu o péssimo exemplo de seus pais, que certamente não acataram o sábio conselho de Salomão: instruir o menino no caminho que deve andar, e até quando envelhecer não se desviará dele. Provérbios 22:6. Mas esse caminho aqui é o caminho do Senhor, é o caminho da palavra de Deus, e não o caminho da idolatria. O comentário 2, irmãos: Elias desafia a adoração a Baal. A corajosa intervenção de Elias. O rei Acasias enviou seus mensageiros, emissários, para consultar o falso deus Baal-zebub, deus de Ecrom. Mas o anjo do Senhor ordenou ao profeta Elias que se encontrasse com eles em Samaria e os exortassem com uma dura palavra de repreensão. Porventura não há Deus em Israel para irdes consultar Baal-zebub, deus de Ecrom, falso deus, ídolo a que servem os filisteus? A resposta de Elias, soldados do rei, ele mandou uma resposta. Quando o rei ficou sabendo do profeta Elias, enviou em 3 ocasiões diferentes um oficial com 50 soldados para conduzir Elias ao palácio. Segundo Reis, capítulo 1, do versículo 9 ao 13. Mas nas 2 primeiras vezes foi o capitão, na primeira vez com 50 soldados, na segunda vez outro capitão com 50 soldados, e na terceira vez outro capitão mais 50 soldados. Nas 2 primeiras vezes desceu fogo do céu e consumiu os soldados e seus capitães. Segundo Reis, capítulo 1, verso 14. Na terceira vez, todavia, o capitão do agrupamento, agindo com sabedoria e humildade diante de Deus, temendo pela sua própria vida e pela vida de seus soldados, ajoelhado, suplicou ao homem de Deus que lhe poupasse a vida. Por bondade e por misericórdia, o Senhor Deus Altíssimo ouviu aquele sincero clamor daquele capitão e ordenou ao profeta que os acompanhasse até o palácio em segurança. Amém, irmãos? Aquele capitão agiu com sabedoria e humildade, e ele recebeu a recompensa, ele e seus soldados, E o anjo do Senhor disse a Elias: desce agora e vai com eles em paz e verdadeira segurança. Comentário 2, item 3. Um ministério de fogo. Elias pode ser chamado de profeta de fogo. Em 3 episódios do seu ministério, Deus enviou fogo do céu. Enviou fogo do céu no Monte Carmelo, com os profetas de Baal. 1 Reis, capítulo 18, versículo 38. O Deus Altíssimo respondeu com fogo, consumindo o holocausto, e estava inclusive o altar encharcado de água, e ao redor ainda com água ao redor, mas desceu fogo do céu, consumiu o holocausto e ainda toda a água que estava ao redor. No Monte Horebe também, quando o Senhor visitou o profeta Elias, se manifestou com fogo, embora a presença do Senhor não estivesse nesse elemento, nem no fogo nesse momento,
nem tampouco na tempestade, não nem no vento, mas o Senhor falou a Elias com uma voz mansa e suave, porque Elias precisava ouvir do Senhor uma terna voz de consolo, uma voz que ali dissesse para Elias que Deus estava com ele e que a caminhada de Elias ainda prosseguiria, e ele não somente faria a obra de Deus, mas também ainda ungiria a Eliseu e ensinaria a Eliseu e prepararia Eliseu para ser o seu sucessor. Amém, irmãos? Glória a Deus. E disse para Elias: você não está só, Elias. Elias pensava que está só. Deus disse: você não está só. Irmãos, nós não estamos sós. Conosco está o Pai, o Filho e o Espírito Santo, e existe muito povo de Deus para fazer a obra de Deus nessa cidade, neste país que é o Brasil, na face da terra. Tem muito povo de Deus que não adora os falsos deuses, que não beija estátuas de Baal, que não dobra os joelhos diante dos falsos ídolos, mas adora ao Deus Altíssimo em espírito e em verdade. E Deus disse para Elias: Elias, eu tenho em Israel 7.000 que não dobraram os joelhos, 7.000 que não dobraram os joelhos diante de Baal, nem tampouco beijaram as estatuetas de Baal, os Baalins, 7.000 que adoram o meu nome em espírito e em verdade. Amém, irmãos? E inclusive Elias também, glória a Deus. Continuando, meus irmãos, também quando por 2 vezes o fogo desceu do céu para consumir os soldados com seus capitães, os 2 primeiros capitães, e o 3º capitão agora clamou, pediu misericórdia e agiu com sabedoria e humildade, e o Deus Altíssimo ouviu o clamor daquele capitão, e o anjo do Senhor disse a Elias: desce com estes e vai em paz e em segurança. E Elias foi. Amém, irmão? Até o rei que pedia que chegasse até lá, e ele queria ouvir diretamente de Elias a mensagem, e a mensagem não foi de Elias. Elias foi usado por Deus, a mensagem era de Deus. Elias estava transmitindo como profeta a palavra de Deus. Assim deve ser a igreja: pregar a palavra de Deus em tempo e em fora de tempo. Não importa que o mundo esteja rejeitando, dando de costas, dando passos largos, longe do povo de Deus, zombando. Meus irmãos, a palavra tem que ser pregada em tempo e fora de tempo. E vamos orar para que, como esse capitão se arrependeu, muitas pessoas venham se arrepender e adorar a Deus em espírito e em verdade, e serem salvos em nome de Jesus. Comentário 3: a doença de Acasias. O julgamento do Senhor contra Acasias. Deus mandou Elias dizer ao rei que ele jamais seria curado ou sairia da cama vivo, por consequência de sua obstinada idolatria. Acasias estava sentenciado à morte, porque a palavra de Deus trouxe essa mensagem. Acasias não se arrependia, continuava na idolatria, e pensando que trazendo o profeta de Deus até a sua presença, Elias ficaria intimidado e a mensagem seria outra. Mas a mensagem não era de Elias, era de Deus, palavra de Deus. Ele conhecia as maravilhas que Deus havia operado no meio do povo de Deus no passado. Como poderia o rei Acasias agora opor-se a Deus e negligenciar suas leis daquela maneira? Era um coração obstinado, um coração, digamos assim, voltado para as coisas que desagradavam a Deus. Assim como a sociedade hoje. A sociedade hoje quer dizer que a palavra de Deus não vale. O que vale é a vontade do homem. Olha, eu quero até te dizer uma coisa: Deus, Ele dá a oportunidade do homem escolher. É verdade, não tem o livre-arbítrio. Mas o que vai permanecer é o princípio da palavra de Deus. O Senhor Jesus Cristo disse: passarão, pois, os céus e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. Deus não tolera a obstinação daqueles que ouvem sua palavra e permanecem com a vida deliberadamente entregue ao pecado, se levantando e resistindo contra a palavra do Deus Altíssimo. O melhor é recebermos a palavra de Deus, obedecermos a palavra de Deus, reconhecermos que Jesus Cristo é nosso Senhor e Rei, Salvador e Mestre, e que através dele o Deus Altíssimo perdoa os nossos pecados, porque o Senhor Jesus Cristo é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Aleluia.
Pastor, a diferença de Acasias para Ezequias, né? Tem, é verdade, é verdade. E Ezequias se arrependeu, né? E aqui nós não estamos vendo arrependimento por parte de Acasias, mas obstinação, não é verdade? Por parte de Acasias. Comentário 3, item 2. A determinação de Elias e a morte do rei. Ao ser convocado à presença do rei pelos oficiais e seus soldados, o profeta não titubeou em repetir o que já havia dito anteriormente aos mensageiros de Acasias: desta cama a que subiste não descerás, mas certamente morrerás. Segundo Reis, capítulo 1, verso 16. Provavelmente o acidente ocorrido com o rei afetou sua mobilidade. A falta da medicina adequada daquela época não lhe proporcionou uma boa recuperação, mas independentemente disso, a palavra de Deus dada ao profeta Elias se cumpriu e o rei Acasias veio a falecer. Comentário 3, item 2. Ou seja, Acasias deveria ter buscado ao Deus Altíssimo, como fez o capitão, que agiu com sabedoria, né, com humildade, e pediu a Deus pela sua vida. Mas Acasias queria que agora o profeta Elias viesse com os capitães e mudasse ali agora a palavra que foi dita. Mas a palavra que foi dita foi de Deus. O que restava para Acasias era o arrependimento. Como para o homem, né? Quando eu falo o homem é a humanidade, resta para a humanidade um caminho de salvação. Qual é? Arrepender-se dos seus pecados, receber a Jesus Cristo como Senhor e Salvador, Redentor e Mestre. Esse é o caminho de salvação para todos nós, para todo aquele que quer ser salvo. A Bíblia diz que Jesus Cristo, Ele é o Salvador. Ele morreu pelo perdão dos nossos pecados, pelo perdão dos pecados não só de um grupo seleto de pessoas, mas pelos pecados de toda a humanidade. Amém, meus irmãos? Amém. Queridos, comentário 3 tem 3. As qualidades de Elias. Nesse episódio, várias qualidades de Elias são percebidas, tais como: primeira qualidade, intimidade com Deus. Amém, irmãos? Elias tinha intimidade com Deus. A Elias estava ali ouvindo a voz do Senhor, recebendo a palavra de Deus como profeta para transmitir a palavra de Deus. Ele tinha intimidade com Deus. Que qualidade maravilhosa. Elias tinha outra qualidade. Ele tinha zelo em promover a adoração ao Deus de Israel. Eu já falei aos irmãos aqui hoje, na nossa consagração, que se estendeu até mais um pouco, né? Sobre a nossa chamada por Deus. Fomos chamados e escolhidos pelo Deus Altíssimo. A amada igreja, a igreja é chamada e escolhida. Nós somos chamados e escolhidos por Deus. A Bíblia diz que nós somos criados para louvor da glória de Deus. Fomos chamados para glorificar, exaltar ao Deus Altíssimo nas pequenas coisas e nas grandes coisas. Nós somos, irmãos, chamados para sermos verdadeiros adoradores. O Senhor Jesus disse isso, que o Pai procura aqueles que são fiéis da terra, aqueles que são verdadeiros adoradores, que o adorem em espírito e em verdade. Elias tinha essa qualidade também, irmãos: intimidade com Deus, zelo em promover a adoração ao Deus Altíssimo, Deus de Israel, e zelo em condenar a idolatria, combater os falsos ídolos. Vou falar mais uma vez, irmãos: combater a idolatria, banir a idolatria, tirar a idolatria do meio do povo de Deus. Não é somente tirar os ídolos que estão presos na parede, é para tirar os ídolos também do coração, combater toda forma de idolatria, para que possamos herdar a vida eterna com Deus Altíssimo, porque no céu não entra pecado.
Então Elias tinha também essa qualidade, promover a adoração ao Deus Altíssimo e em condenar toda forma de idolatria. Ele tinha outra qualidade, ele tinha clareza, ele tinha assertividade em suas sentenças, ou seja, ele falava de forma muito clara aquilo que Deus tinha lhe dado. É muito bom ouvir a palavra de Deus e transmitir com clareza somente a palavra de Deus e com fidelidade a palavra de Deus, né, irmão? Não é para acrescentar e nem tampouco para tirar. Nós sabemos disso, que muitas vezes alguns profetas eles se empolgam e querem ir além do que Deus disse, e outros com timidez querem dizer um pouco menos do que Deus disse. Não é para isso, é para agir com clareza e assertividade nas sentenças daquilo que a palavra de Deus diz. Não é para nem acrescentar e nem tampouco tirar, mas sermos fiéis ao que a palavra de Deus diz quando nós pregamos e levamos a mensagem da palavra que não é nossa, mas que é do Deus Altíssimo, Deus Jeová, Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Então, irmãos, concluindo, Elias também tinha outra qualidade, já falei aqui, ele tinha fidelidade e coragem. Fidelidade ao que Deus mandou fazer e coragem para crer em Deus que daria vitória. Fidelidade à mensagem que Deus entregou e coragem para saber que quando o anjo mandou descer, desce agora e vai com este capitão, e Elias agora foi, porque ele estava cumprindo o desígnio da palavra de Deus. Meus irmãos, vamos continuar guardando a palavra do Senhor. A palavra de Deus que é fiel e verdadeira, amém, irmãos? Glória a Deus. Queridos, ainda hoje o Senhor busca homens e mulheres que sejam corajosos, obedientes, fiéis à sua palavra, a fim de serem usados por Ele, pelo Deus Altíssimo, em sua grande obra, amém, irmãos? Vamos continuar dando lugar ao Espírito Santo de Deus. Conclusão da nossa lição, queridos. Vamos ler a conclusão da nossa lição. Vamos ler juntos? Diga comigo. O reinado de Acasias foi marcado pela idolatria e pela infidelidade para com Deus. Ele fez o que era mal aos olhos do Senhor, ao consultar outros deuses, outros ídolos sobre o seu futuro. Segundo Reis, capítulo 1, verso 2. Ele era idólatra e infiel para com os mandamentos de Deus, assim como foram seus pais Acabe e Jezabel. Elias foi o profeta que confrontou as transgressões também de Acasias, e por esse motivo quase foi preso. Segundo Reis, capítulo 1, verso 9. Todavia seguiu em frente, cumpriu sua missão, honrou a Deus, o Deus Altíssimo, deu livramento, respondendo com fogo do céu e conduzindo Elias em perfeita segurança na sua missão. Amém, irmãos? Que nós também possamos dar lugar à palavra de Deus, que o Deus Altíssimo é aquele que cuida da sua igreja. O Deus Altíssimo é aquele que não mudou, aleluia. O nosso Deus é aquele que não muda e nem tampouco tem sombra de variação, glória a Deus.
Vamos continuar fazendo a obra de Deus, né? Ouvindo a palavra, guardando a palavra, obedecendo a palavra de Deus. Porque mais do que ouvir, mais do que entender, é importante guardar a palavra. Como diz o salmista: Senhor, escondi a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. Que o amor de Deus, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo permaneça com toda a igreja, agora e para todo sempre. Amém, amém, amém. Glória a Deus.